Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo o pensamento deles, Jesus disse: todo reino dividido em grupos que lutam entre si será destruído, e uma casa cairá sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino poderá sobreviver? Vocês dizem que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é através de Beelzebu que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso, eles mesmos hão de julgar vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Louvado seja Deus para sempre. Meu irmão e minha irmã, hoje a palavra de Deus vem nos falar de uma situação muito grave que é vivida principalmente nos dias de hoje, a divisão. Toda a divisão, ela promove a destruição. Quando acusaram Jesus de estar expulsando demônios em nome do próprio demônio, do príncipe dos demônios, que é Beelzebu, Jesus chama a atenção deles para dizer que todo reino dividido em grupos que lutam entre si, ele será destruído. Uma casa vai cair sobre a outra. Se até Satanás está dividido consigo mesmo, contra si mesmo, como é que seu reino vai sobreviver? Meu irmão e minha irmã, Jesus está dizendo que onde há divisão, não pode haver comunhão mesmo. E até o próprio diabo, que significa aquele que divide, ele não pode ter divisão no seu reino, no reino dos demônios, no reino diabólico, porque senão ele mesmo se destruiria. Ou seja, precisa haver consenso até mesmo no inferno. Parece engraçado, mas é verdade. Não pode haver divisão nesse mundo, porque senão ele vai se destruir. Não pode haver divisão em uma família, porque senão ela vai se destruir. Não pode haver, e você sabe muito bem disso, não pode haver divisão numa empresa, num trabalho, num projeto. Não pode haver divisão dentro da igreja. E mesmo assim sabemos que existem divisões na família, no trabalho, nos projetos. Sabemos que existe divisão até mesmo dentro da própria igreja, porque é formada de pessoas humanas. É divina, mas formada por pessoas humanas. Como eu tenho tristeza no coração quando eu vejo, às vezes, um sacerdote, às vezes um bispo, que acaba se entregando ao fracasso de aceitar opiniões maldosas, de maledicentes, de pessoas que querem destruir e acabam se entregando ao fracasso. Ou mesmo quando acreditam em falas alheias e não procuram entender contextos para poder julgar e acabam entrando nas rodinhas de maledicência. Como eu vejo com tristeza famílias que se destroem por causa da divisão, das brigas, por não se entenderem ou não quererem se entender. Por que um lar precisa ter brigas se ali as pessoas se amam? Por que uma família precisa ter discussões, brigas acaloradas, onde palavras malditas são expressas? Palavras que ferem, palavras de ordem moral, comportamental, palavras de mérito. Por que as pessoas tendem a provocar divisões? Porque estão ensimesmadas, porque são incapazes de sair de si mesmas, porque são incapazes de compreender o outro, o lado do outro, o trabalho que o outro realiza,
O trabalho que é feito por aquele grupo, por aquela pessoa, por aquele movimento da própria igreja, por aquele membro da minha casa, aquilo que o outro é, aquilo que o outro realiza, deve ser valorizado. Mas como nós estamos tão ensimesmados, olhamos o outro como inimigo, o outro como um problema, o outro como um estorvo, como uma tormenta. E assim começamos as maledicências e divisões e, portanto, rixas. Desse jeito, uma família não é feliz, uma sociedade não é feliz, um trabalho não é realizado com alegria e felicidade, porque não existe harmonia. Por isso, meu irmão e minha irmã, seja você cada vez mais um promotor de harmonia. Nunca dê asas para maledicências, maldades e provocadores de divisão, mesmo que sejam líderes espirituais. Não dê atenção a isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. Tenha um coração bom e reto. Procure sempre imaginar que o outro está procurando fazer o melhor. Procure sempre defender. Procure colocar as pessoas no lugar que lhe é devido, para que assim as pessoas vivam mais em paz, não tenham tantas tormentas, não sejam divididas e possam se construir e construir um mundo melhor. Que não haja divisão entre os que creem no Senhor. Que assim seja. Amém.